Boa noite, vamos para a nossa live de terça-feira. Boa noite, queridas, muito queridas. Quem for entrando vai me dando uma boa noite. Vou colocar o título de hoje. Deixa eu só me adequar aqui, gente. Quem for entrando já vai me dando boa noite. Já vai clicando no coraçãozinho. Já vai me contando o que espera aprender aqui hoje comigo, que todo dia tem aprendizado, né? Não faço nada para não ter aprendizado. Então vai entrando. Meninas, hoje é a live de terça-feira. E a live de terça-feira vocês podem fazer pergunta, podem entrar ao vivo, tá? Me conta aí se a minha voz tá bacana, se o som tá ok para vocês. Se não tá baixo, me conta aí. Digita aí um joinha pra mim, um foguetinho, só para eu saber que o som tá ok. Eu tenho observado que em algumas lives eu fico me exaltando, que eu fico, sabe, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu tô falando muito alto, eu tô treinando agora a equilibrar mais a minha voz. Digita aí um joinha, o som da minha voz tá ok? Tá uma altura harmônica. Bom, o tema de hoje é, Ângela tá aí, é a história do emagrecer, é a minha história, é a obesidade, é a superação, tá? Bom, quero começar essa live avisando vocês que espero que não aconteça, tá? Mas se meu marido me chamar, eu vou sair para olhar o Felipe, porque o Felipe estava vomitando hoje à tarde, então eu tô meio de olho nele, tá? Mas estamos juntos aqui. Só tô avisando porque vai que eu precise sair, eu vou sair para cuidar do meu filho, tá? Não sei o que ele comeu hoje e realmente ficou vomitando, então eu tô aqui, mas com a cabeça um pouco nele, até sumir aqui à tarde dos stories. Mas meninas, vamos lá, vou colocar aqui o meu tema de hoje. Eu vou colocar assim um nome fundo do poço, tá? Fundo do poço. Mas na verdade é a história do emagrecer e o que esse fundo do poço tem a ver com isso, tá? Mas eu vou deixar esse nome aqui. Fixar comentário. Pronto. Então, boa noite a todas que entraram aí. Ângela, boa noite, vi sua sugestão. Suzy, boa noite. Quem mais tá aí? Mariana, boa noite. Aparecida, Carla, Ney, Fátima, Neia, muito boa noite, senhorita Neia, Carla. Me falaram que o meu som tá ótimo, né? Então eu estou falando um pouco mais baixo, porque eu notei que minha voz tá ficando muito alta. E esse celular, ele capta muito som, então eu tô tentando regular o som da minha voz. Então, meninas, como é que funciona a nossa live de terça-feira? Marcilene maravilhosa tá aí também. Como que funciona a nossa live de terça-feira? Toda terça-feira, toda quarta-feira eu estou aqui. E na terça-feira, principalmente, eu abro para perguntas, tá? Vocês podem até participar ao vivo. Então, eu vou falar o tema e vocês anotem as suas perguntas, tá? A pergunta pode ser sobre o tema ou pode ser uma pergunta, um pedido de ajuda, uma consulta, tá? Logicamente aqui no online, né? E na quarta-feira, amanhã, nós não teremos aquela masterclass que é às 20 horas, porque amanhã vai ser um dia especial. Nós vamos estar com a Tânia, que é uma Nutri e que mora lá na Europa, eu esqueci
Esqueci agora qual estado, gente. Quando eu tô trabalhando muito, a minha cabeça esquece nomes. Esqueci, mas é lá na Europa. E lá na Europa, o fuso horário, se não me engano, é 4 ou 5 horas à frente. Então, amanhã, em caráter exclusivo, a nossa Masterclass vai ser às 15 horas, tá? Às 3 horas da tarde, horário de Brasília. Então, fiquem de olho, tire o seu tempinho aí, larga as vasilhas na pia. Quem tiver no trabalho, né, não sei se dá para dar uma fugida, trocar horário, tá? Vai valer a pena. E ao vivo é ao vivo, né, meninas? Então, eu tô muito emocionada, muito agradecida a Tânia para aceitar o meu convite. Tenho convidado muitas profissionais, muitas, mas tenho recebido muitos nãos, tenho recebido muitos vácuos, nem resposta eu recebo. E tenho recebido muito, a minha agenda está cheia. E tenho recebido até agora 2 sims. E vamos continuar, porque tá tudo bem. Se a agenda tá cheia, tá tudo bem. Se não interessa, tá tudo bem. E eu vou continuar buscando profissionais, porque é uma nova meta minha, trazer profissionais para fazerem lives no meu perfil para ajudar vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. O título que eu coloquei hoje é Fundo do Poço, vocês vão entender por quê. E hoje eu vou contar a minha história e a história do emagrecer. Como é que isso começou? Como é que foi isso? Bom, vocês já falaram que o som tá bom, né? Meu nome é Janete Martins, tá? Para quem me conhece, para quem não me conhece, o nome continua o mesmo. Sou Master Coach, hipnoterapeuta, trabalho com programação neurolinguística, especialista em emagrecimento feminino e também na área emocional, ansiedade, hipnoterapia. E hoje eu vou contar para você a minha história com a obesidade, com a mudança de chave, como que surgiu o emagrecer. Vai ser uma história bem interessante, vou resumir ao máximo, porque isso é só um pedacinho da minha história. Esse mês que vem eu já vou fazer aniversário de novo, então é mais um ano de vida e é muita história e é muita vida que tem nessa história, graças a Deus. Então, meninas, clique nos coraçõezinhos, compartilhe com pelo menos 5 pessoas e vamos lá. Eu queria também falar para vocês, gente, do evento gratuito que vai começar na segunda-feira, que é um intensivão de controle emocional com PNL. Ele é focado, esse intensivão vai ser focado em ansiedade, depressão e síndrome do pânico, medo, insegurança. Ele vai ser focado no emocional, tá? A partir da segunda-feira. Tá lá no link da minha bio. Se inscreva, porque aquele link ele vai sair do ar. Que a gente precisa daquele espaço lá, então ele vai sair do ar. Então se inscreva, compartilhe o link. Chame a mulherada, tá, gente? Não tem que pagar nada, mas você tem que se inscrever, entrar no grupo para você ficar por dentro de tudo, tá? A outra coisa também que eu tenho divulgado é o meu curso fresquinho de programação neurolinguística para a área emocional também, que eu estou ainda finalizando. Estou fazendo a transcrição, tudo bonitinho, vou gravar as aulas, tá saindo muito top, tá? E a outra coisa que vai sair do forno também muito em breve é o meu livro de receitas, tá? Receitas assim focadas na praticidade para vocês. Gente, então vamos lá? Então pronto, o som tá bom, tá tudo bacana. Quem assistir no gravado, gente, passa um pouquinho para frente, se for o caso, tá? Porque eu gosto de cumprimentar quem tá aqui ao vivo comigo, tá? Outra coisa também, gente, é esse programa, esse curso Reprograme-se com PNL para inteligência emocional, ele vai ter um descontão. Então ele é um lançamento, eu vou lançar com um descontão, vai ser um preço mais acessível. E ainda assim, você pode usar esse preço que você pagar para desconto no Emagrecer 12. Ou seja, você faz o Reprograme-se com PNL para inteligência emocional e você entra no Emagrecer 12 e tem o desconto do Reprograme-se com PNL. Ou seja, você ganha o Reprograme-se com PNL. Eu estou fazendo isso para incentivar vocês
a investir em inteligência emocional e mudar aí de vida, tá? Só que esse curso Reprograme-se com PNL, ele vai ser com vagas limitadíssimas, tá? Eu vou falar dele na semana que vem. Vou falar dele no terceiro dia, tá? O terceiro dia eu vou explicar tudo sobre ele. Gente, não esquece da live amanhã, tá? Com a Tânia, nutricionista muito foda, e ela vai falar sobre síndrome metabólica. Vocês vão se surpreender sobre o que é essa tal de síndrome metabólica. Prontos, podemos começar então? Vou contar a minha história para vocês. Marcilene, que bacana, Janete, só notícias boas. Só notícias boas, aqui é só notícia boa. Tem notícia ruim aqui não, Marcilene. Boa noite, Ju, tá aí firme e forte, graças a Deus. Juliana, ontem você estava na sessão da mentalização do balão, né? Aí você teve que sair um pouquinho mais cedinho, não tem problema não. Já tá lá na plataforma, vai lá, põe o fone, querida, e faça. Muito bom. Gente, quem aí que tá no Emagrecer 11? Já mudou muita chave, não já? A Lúcia tá aí também. Zeneide. Então vamos lá, meninas. Bom, Ângela quer entrar no Reprograme-se. Ângela, entra no Reprograme-se. Vai ter um precinho bem em conta que é de lançamento. E depois você se inscreve no Emagrecer 12 e ainda ganha o desconto do Reprograme-se. Ou seja, você não paga o Reprograme-se. Tem coisa melhor? Não tem não, gente. Não tem não. Então fiquem de olho, tá, gente? Bom, então vamos lá, meninas. Gente, quem já tiver intenção de entrar no Reprograme-se, tá? Teve uma pessoa que me perguntou se ele é para emagrecimento. Inteligência emocional, técnica de programação neurolinguística, você vai usar em tudo que é a área que você quiser. Você pode usar ele também no emagrecimento. Porém, o Reprograme-se, eu não vou focar em emagrecimento. Eu vou focar em área emocional, eu vou focar em ansiedade, em técnicas da programação neurolinguística, em inteligência emocional. E o Emagrecer 12 é focado nisso tudo, mas o emagrecimento, tá? O Reprograme-se é porque tinha muita gente me pedindo para fazer um curso assim, tá? Então a pessoa que, não é muito lá, emagrecer não é muito meu objetivo, meu negócio é o emocional, eu tô com depressão, tomo remédio. Eu recebia muitas mensagens assim, olha, tomo remédio há 15 anos, tô com depressão, tô com síndrome do pânico, meu filho também tá, marido também tá, eu recebo isso todos os dias. Então, Reprograme-se, esse curso Reprograme-se com PNL, ele surgiu dessas mensagens, tá? Por isso que é muito bom quando você escreve para mim, eu sei quais são as necessidades de você, tá bom? A Val Bastos Cake Design, tô chegando agora perdida por aqui. Vai se encontrar, Val, fica aí que você vai se encontrar. Eu vou explicar hoje a minha história. Bom, meninas, então vamos lá. Então vamos lá. Bom, meu nome é Janete Martins e há mais de 12 anos eu trabalhava na época como tradutora de inglês e espanhol, empresária, mãe de 2, proprietária de uma escola de idiomas, consultora de empresa, intérprete, treinava a equipe de professores, reuniões em empresas, na minha empresa, congressos internacionais, etc. Atendimento de pais, alunos, empresas, diretores, aulas de português para estrangeiro. Eu tinha uma coluna no maior site de notícias aqui da cidade. Essa coluna ainda está lá, inclusive. Eu olhei esses dias, ela ainda está lá. Então, gente, eu escrevia toda semana para esse site. Tinha várias outras responsabilidades. Com muita paixão é que eu fazia isso tudo. Bom, eu sempre pensei que tudo que merece ser feito, merece que se faça bem feito. Então, eu sempre fui a melhor em tudo que eu fiz.
Veja bem, eu acredito que eu sempre fui a melhor em tudo que eu fiz. Não necessariamente se você me acha melhor, se o fulano me acha melhor. Eu tenho certeza que eu fui a melhor. Sem um pingo de modéstia, inclusive. E por causa disso mesmo, eu brigava comigo mesma. Para eu sempre fazer mais, para eu sempre dar um passo a mais, para eu sempre ir além. Inclusive, vamos voltar um pouco bem lá atrás, com 21 anos, eu morava nos Estados Unidos, inclusive eu fazia faxina e era babá nessa época. E as famílias americanas brigavam, literalmente brigavam para me ter, né? Uma ligava para outra, uma aumentava o meu salário, brigavam para me ter como faxineira, como babá. E muitas delas, por incrível que pareça, eu tentava deixar, porque a minha agenda já estava lotada, porque eu não estava dando conta, porque era um trabalho extremamente cansativo, viajar 1 hora, 2 horas, limpar uma mansão, aquelas casas de campo, igual em filme, gente, aquilo não é brincadeira não é só no paninho não. Então muitas delas eu tentava deixar por impossibilidade de agenda e elas me falavam, Janet, come on Sundays, please, venha no domingo. Como eu não tinha filhos, solteira, morando nos Estados Unidos, como diziam minhas amigas, né, o país do dólar. Eu ficava com pena e acabava indo no domingo, então eu trabalhava de segunda a domingo. Bom, o que acontecia, voltando aqui no Brasil, vamos voltar para cá. Então, quando eu tinha a minha empresa, uma escola de idiomas, consultora, intérprete, tradutora, etc, etc, eu ia pegando. Eu dou conta. No orgulho, eu dou conta. Pode deixar. Eu dou conta, eu cuido. E assim eu ia fazendo. E quando eu terminava o meu trabalho e chegava em casa, eu continuava o meu trabalho de mãe, de esposa, de administradora do lar e também fazia tradução. E também respondia e-mails, né? Há mais de 12 anos não tinha aí WhatsApp, respondia e-mails, verificava se tinha alguma coisa para o outro dia, fazia também traduções para a USP e às vezes eu ia até 3 horas da manhã. Gente, eu trabalhava praticamente 24 horas. Isso não é força de expressão, não. Meio parecido com o que eu faço atualmente, eu trabalho muito. Mas tem uma diferença imensa da Janete Martins de antes e da Janete Martins de hoje. Tem uma diferença imensa da Janete Martins com todo aquele sobrepeso de antes para a Janete Martins de hoje. E você sabe qual é a diferença? É muito importante que você entenda o que eu vou te falar agora, porque é isso que faz toda a diferença. A diferença daquela Janete de antes para essa Janete de hoje é justamente o estado consciente, é o padrão mental. O meu estado mental, o meu padrão mental naquela época era automatizado. O meu estado consciente, ele estava focado somente no trabalho. E quando se tratava de mim, da minha mente, do meu corpo, da minha família, estava tudo no automático. Muitas vezes, eu não tenho vergonha de falar, era o contexto daquela época, muitas vezes a minha mente justificava eu ir para a cama sem tomar banho e tomar banho no outro dia. Porque o cansaço físico era tão grande que eu deixava para tomar banho no outro dia. E o que mudou em termos de trabalho? Em termos de trabalho não mudou nada. Eu sempre fui apaixonada com o trabalho. Sempre fui viciada em trabalhar. Trabalho muito, contribuo muito, mas hoje eu estou consciente do que eu quero para minha vida, do que eu não quero mais para minha vida. Ou seja, hoje eu pratico a autoconsciência. Hoje eu aplico todo o aprendizado que eu também ensino de como a mente funciona e como eu preciso guiar aí o meu pensamento hoje. Eu faço as coisas para mim, eu realizo meus sonhos, desde os pequenos até os grandes, e eu pratico todos os dias tudo que eu ensino.
Então, só para dar uma ideia para vocês de algumas doenças que eu tinha e nem sabia que tinha, achava que era normal: refluxo, azia, dormência nas pernas, pré-diabetes, medos bobos de muita coisa, insegurança pessoal, dores de cabeça terríveis que não passavam, dores no corpo, dores nas articulações. Gente, meu corpo estava todo inflamado e eu não sabia, E aí eu engravidei do terceiro filho. Era um dos meus sonhos, ter mais filhos. Eu engravidei do terceiro filho. E veio a pré-eclâmpsia. É interessante falar para vocês, gente, que durante toda a gravidez e antes dela, meus exames estavam todos ok. Todos ok. Eu sentia no corpo as doenças, mas fazia os exames e estavam ok. Então, a obesidade, gente, ela é uma bomba relógio. Às vezes ela dá os sinais, a gente não percebe, mas muitas vezes os exames clínicos, eles não vão mostrar como está o seu emocional. Eles não conseguem mostrar um processo inflamatório que está acontecendo dentro de você. Bom, e aí eu tive meu filho e eu continuei a ir a tudo que é especialidade e tomar tudo que eu podia, tudo que me falasse que iria me sarar. Remédio tarja preta, academia, dietas malucas. Fui a 1000 especialidades e nada funcionava. Então, seguindo até aí, gente, o som tá legal? Posso continuar, gente? Guarda as perguntinhas aí, tá? Chiquérrima. Carol, gente, eu agora tô numa vibe chiquérrima, tá? PMA Rodrigues, boa noite. Eu agora tô numa vibe chiquérrima. Vocês repararam? Depois eu vou postar um antes e depois dessa vibe, viu? Tô numa vibe agora chiquérrima. Ainda mais entrando frio. Quem aí gosta de frio, gente? Eu detesto. Ai, eu detesto frio. Eu gosto de calor. Quem aí gosta de frio, digita assim aí. Então, vamos lá. Continuando aqui. Bom, vocês lembram que eu falei no início que eu tinha, na época, uma empresa, tradutora, intérprete, consultora, diretora, várias atribuições, tomava conta de uma equipe de professores, treinava, participava de congressos internacionais, levava esses professores a eles. Então, a minha escola, a minha empresa, eu decidi que eu ia fazer um curso, uma formação, eu decidi que eu ia fazer um processo de coaching. E aí eu comecei a fazer um processo de coaching. Eu estava sendo acompanhada por uma coach. Por quê? Porque eu queria aprender a delegar, eu queria fazer menos, eu queria que a minha equipe realmente assumisse mais liderança. Eu queria que a minha empresa começasse a deslanchar nessa questão de não precisar tanto de mim. E aí comecei esse processo de coaching com essa pessoa e fui me apaixonando pelas técnicas de coaching. Fui me apaixonando por esse processo de coaching. Quando você faz um processo de coaching, inclusive no meu método, no Emagrecer, no meu programa de emagrecimento, a primeira etapa é definir a sua meta. E a minha meta nesse processo de coaching era justamente essa: ter a minha empresa operando com mais liderança da equipe e não minha. Para quê? Para eu ter mais tempo para mim. A minha empresa, ela não tinha problema nenhum, ela não estava no vermelho, não tinha problema nenhum. Porém, eu tinha chegado à conclusão que a melhor funcionária, a funcionária vital, a funcionária que a empresa não conseguia ficar sem, não sobreviveria sem, a funcionária que fazia mais dinheiro, a funcionária que estava lá para tudo, a melhor funcionária da minha empresa, era eu. E eu não queria que continuasse assim, porque eu não era funcionária, eu era a empresária. Então eu comecei a fazer um processo de coaching para que esse profissional me ajudasse a enxergar o que eu não estava conseguindo enxergar. E para que essa equipe começasse a ter mais liderança.
ia precisar menos de mim, porque eu precisava de tempo para mim, para minha família e para o meu filhinho que tinha acabado de chegar após aquele evento no hospital da pré-eclâmpsia. Então ali, naquele momento, naquele hospital, eu decidi que eu tinha que mudar muita coisa. E eu comecei a tentar pelo menos estratégias para que a minha equipe na empresa conseguisse liderar aquela empresa. Não sem mim, mas que pelo menos me desafogasse um pouco. Bom, aí eu comecei a fazer um processo de coaching com a profissional. Eu era a pessoa sendo ajudada. E aí, tudo foi acontecendo, tudo foi deslanchando. Agora eu sabia como a minha empresa podia crescer, como ela podia ser mais independente, um pouco sem mim, fazer muito mais dinheiro, delegar, crescer. E eu me lembro que essa pessoa, ela estava assim com um quadro, um desenho bem bonito na parede. A gente estava fazendo justamente uma sessão e eu olhei para aquilo. Era uma técnica que ela estava fazendo comigo e eu fiquei olhando para aquela técnica, um papel assim enorme na parede, eu olhando para aquilo tudo e diante daquilo a minha empresa ia fazer muito mais dinheiro. Ia ter mais curso, ia ter mais isso, mais aquilo. E essa profissional falando, olha, Janete, que bacana, olha, você chegou, você alcançou a sua meta do seu plano de ação. Ou seja, eu estava olhando para aquilo e eu não conseguia estar feliz. Eu via que o processo profissional me ajudou, teve resultado, mas aquele resultado que estava ali no papel, aquilo tudo, aquelas estratégias, por algum motivo, eu não estava sentindo uma emoção de felicidade, de alívio. Uau, eu cheguei nisso, agora é só aplicar na minha escola, na minha empresa. E aí eu me questionei olhando para aquilo, eu falei, tá, mas por que isso não está me trazendo uma emoção de felicidade? O que tem aí nessa resolução toda que eu não estou enxergando? Porque eu havia chegado à solução. Aquela profissional tinha resolvido o meu problema. Mas eu olhava para aquele desenho bonito, estratégias que nós fizemos ao longo de semanas e eu não sentia nada. Eu não conseguia me empolgar. Resultado de semanas, eu não conseguia me empolgar. E aí eu fiquei ali olhando para aqueles desenhos, para aquelas estratégias, para aquele resultado que nós duas tínhamos criado. E aí eu cheguei à conclusão. Eu comecei a pensar assim, sabe quando dinheiro não é mais o que me move? Aliás, nunca foi. Eu não conseguia ver liberdade ali naquelas estratégias. Eu não conseguia ver uma mulher renovada. Eu conseguia ver a mesma Janete, dona de empresa. Eu não conseguia ver a minha liberdade para ficar mais tempo com a minha família, para ficar mais tempo com o meu filhinho que tinha acabado de nascer. E eu me sentia muito responsável por ele, por tudo que nós passamos, eu e ele juntos. E eu nunca tinha imaginado que iria acontecer. Aquela pré-eclâmpsia. E aí, olhando para aquilo, eu falei, tem alguma coisa aqui que não tá batendo. Eu fui para casa e decidi que eu iria além. Decidi naquele dia que eu iria além, porque se tinha alguma coisa ali que não estava batendo, eu precisava estudar mais, eu precisava me conhecer mais. E eu decidi que eu iria fazer a minha formação em coach. Eu não iria só ser atendida por uma profissional do coaching, eu iria fazer a minha formação, eu iria me tornar uma profissional de coaching. Fui fazer essa formação em coaching. Depois dessa formação em coaching, eu fui fazer a formação em Master Coaching. E quanto mais eu estudava sobre o tema, mais eu me apaixonava,
mais eu queria ajudar as pessoas através das técnicas de coaching. E eu comecei a aplicar as técnicas em tudo, gente. E eu vi que as técnicas são fáceis, que funcionam. Lógico que você tem que ter habilidade para ensiná-las, para aplicá-las. E aí eu comecei a ajudar mais e mais pessoas. E eu entendi que, de fato, o que eu queria não era que a minha empresa crescesse. O que eu queria era o meu crescimento. Era o meu crescimento como mulher, como pessoa. Eu queria uma transição, eu queria algo mais, algo diferente. Foi incrível essa iluminação. Quando eu vi que eu poderia, sinceramente, fazer 50 mil, 100 mil, 200 mil, o que eu quisesse com a minha escola. Não havia limite, mas eu não empolguei com isso. Porque a mulher continuaria sendo a mesma, uma empresária, delegando um monte de funcionários, e eu não queria mais isso, eu queria a minha liberdade. E nesse meio tempo, uma pessoa muito querida para mim faleceu por conta de uma cirurgia bariátrica. Uma pessoa muito íntima, parente minha, que eu tinha desde a minha infância, uma pessoa maravilhosa. Foi piorando a obesidade, tinha problema de alcoolismo. Essa pessoa fez a cirurgia bariátrica, emagreceu no primeiro instante, depois começou com reganho de peso. O problema com o alcoolismo desandou, a depressão desandou, intensificou, a baixa estima piorou, o amor próprio, vieram as consequências graves, afetou o fígado. E essa pessoa foi embora, muito nova. E isso foi um baque para mim, foi um baque. E eu ficava me questionando, gente, mas era só parar de comer? Gente, mas, poxa vida, como não conseguiu? Como? Eu fiquei assim um pouco revoltada, para ser bem sincera com isso. Como ele desistiu lá no fundo do poço? E aí eu decidi estudar mais ainda, e eu não parava de estudar. E eu comecei a direcionar o coaching, as técnicas de coaching, tudo que eu já estava estudando, eu comecei a direcionar para aplicar na questão do emagrecimento. E aí, o meu trabalho, a minha empresa, tudo que eu fazia, eu comecei a ver tudo com um outro olhar. É como se os meus olhos tivessem antes assim uma mancha, uma fumaça, embaçados, e eu comecei a enxergar. É como se tivesse tirado assim uma fumaça dos meus olhos. Eu comecei a enxergar tudo com outros olhos. Tudo eu vi a oportunidade de aplicar essas técnicas de coaching. Eu achava assim, gente, eu vi a resposta em tudo, eu vi a solução em tudo. Eu comecei a ajudar pessoas da minha família sutilmente. A minha conversa nas mesas redondas mudaram. Eu me apaixonei, sinceramente, pelas técnicas de coaching. Eu sabia conduzir as coisas de uma forma mais fácil, mais objetiva. As decisões ficaram mais rápidas, mais fáceis, sem peso. Porque na minha empresa, gente, quando eu tinha que demitir alguém, eu chorava. Eu chorava antes. Teve uma vez que eu fui demitir uma pessoa porque não tinha mais como ajudá-la. Eu coloquei um Rivotril debaixo da língua. Eu queria ajudar as pessoas que não queriam ser ajudadas. Isso me maltratava muito. E aí eu comecei a criar, a adaptar tudo que eu aprendia nos meus cursos, inclusive a usar nas reuniões da minha empresa, a usar nos treinamentos na minha empresa. E aí eu percebi que eu queria algo novo, que eu queria voar mais alto. Eu queria voar mais alto.
aqui na minha mente. E aí eu comecei sozinha o meu processo de emagrecimento e equilíbrio emocional. Comecei sozinha. E nisso eu fiz uma promessa àquela pessoa que faleceu. Eu fiz uma promessa à memória dela. E eu me lembro que a frase que veio na minha mente foi mais ou menos assim: eu vou provar para a obesidade que ela não te venceu. Eu vou provar, custe o que custar, que é possível vencer a obesidade. Eu sinto muito por você, mas eu vou provar que ela não vai me vencer. E assim eu comecei a anotar, eu anotava, eu escrevia, eu desenhava. Às vezes à noite eu estava já na cama e eu acordava assim com a eureka, com a solução, com a ideia. Eu levantava, eu anotava. Eu fui para a academia não funcionou para mim porque eu não sabia emagrecer na academia. Eu ainda não tinha mudado o meu pensamento, então não adiantava eu ir na academia. Eu ia na academia, eu comia mais. Eu não sabia o que era déficit calórico, eu não sabia nada. Não sabia o que era processo inflamatório, não sabia o que era nada. Eu não sabia emagrecer. A academia estava muito longe para mim. E aí eu decidi estudar a PNL, a programação neurolinguística. E tudo iluminou mais ainda, mais ainda. E a cada dia eu emagrecia mais, eu me curava mais, eu curava a minha família, eu me harmonizava com meu marido, com meus filhos. E aí começou a vir um pensamento, mais ou menos assim: você triunfou, passe adiante. Você triunfou. Você venceu a obesidade, passe adiante. Como assim? Que isso? Que pensamento é esse? Eu tenho uma instituição de ensino de idiomas, sou tradutora, empresária, mãe de 3 filhos agora. Eu tenho escola de idiomas, eu sou consultora de empresa, intérprete. Eu treino equipe de professores. Eu tenho reuniões em empresas, eu tenho reunião na minha empresa, em outras empresas. Eu tenho congressos internacionais. Eu atendo pais, alunos, empresas. Eu tenho uma coluna no maior jornal de notícias, no maior site de notícias aqui da cidade. Não cabe mais nada aqui. Eu não posso aceitar essa nova missão. Eu falava aqui dentro da minha cabeça. Mas o chamado continuava ali. Você precisa passar isso para frente. Você precisa passar esse conhecimento. O conhecimento, gente, ele só é conhecimento quando ele é compartilhado no coletivo. Essa é a definição de conhecimento. Conhecimento só é conhecimento quando ele é compartilhado para a evolução do coletivo. Você pode ter o maior conhecimento do planeta, você pode ter a solução para... Mas se você guarda aqui dentro, isso não é conhecimento. Conhecimento é algo funcional. E aquele chamado continuava ali. Eu falei, bom, tudo bem. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar a minha sala, na minha empresa, a sala da diretora, a minha sala. Eu era diretora e proprietária. Então eu tirei um pouco de papel, livro, organizei a minha sala e comecei a usar a minha sala, coloquei algumas cadeiras. E comecei a usar a sala da diretoria, no caso, minha, para atender as pessoas. Para ajudar as pessoas a construírem o seu império. Para ajudar as pessoas a serem mais felizes, para ajudar as pessoas a saírem do caos, como eu havia saído. Eu comecei na sala da diretora, a minha sala no caso, a agendar processos de coaching. Eu lembro, gente, que naquela época eu atendia de forma gratuita. A primeira consulta era gratuita. Você não me pagava nada. Você não me pagava. Desnecessário dizer que muitos agendavam e não apareciam, né, gente? Desnecessário dizer.
Aí eu resolvi cobrar R$ 50. R$ 50. Era consulta comigo, era a sessão de coaching comigo. Bom, aí um dia, depois de eu ter emagrecido, eu estava atendendo as pessoas, continuei com a escola, continuei com todos os trabalhos e agendava esporadicamente. Um dia eu resolvi comparar a minha foto do antes com a foto do depois. Gente, eu levei um susto. Eu levei um susto, sabe, susto de quase cair para trás, sabe, susto assim de... Eu falei, gente, essa pessoa do lado esquerdo parece a minha avó, poderia ser minha mãe, e essa loira do lado direito, gente, que é isso? Eu babei, eu vou falar a verdade, eu babei, eu falei, que é isso? Essa aqui sou eu? Uau! Aí me veio a ideia de continuar com os atendimentos, mas direcionar ao emagrecimento, por causa dessa foto. Aí eu comecei a pensar, poxa, isso pode dar certo? Eu vou direcionar o emagrecimento, porque eu não tenho que atender tantas pessoas, porque eu ainda tenho o meu trabalho. Eu não havia desfeito de nada. Eu só havia adicionado os atendimentos, percebe? E aí eu comecei a direcionar ao emagrecimento. Mas aí, para eu divulgar, eu tinha que divulgar aquela foto do antes e depois. Meninas, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu acho que foi de 6 meses a 1 ano. Eu continuava com tudo, lembra, gente? Escola, professores, equipe, consultoria, tudo isso acontecendo. Eu lembro que na época, para ver se facilitava para mim, eu coloquei uma faxineira, uma doméstica e uma babá na minha casa. Eu tinha 3 pessoas na minha casa. Então, eu tinha que trabalhar aquela crença limitante, aquele medo, aquela vergonha, aquele não sei o quê, para postar aquela foto. Porque eu não acreditei quando eu vi. E eu pensei, como assim? As pessoas vão ver essa de antes? Quem é essa pessoa de antes? Não tem condição. Quem é? Eu não me reconheci quando eu vi aquele antes e depois. Bom, aí eu comecei a me questionar. Tá, eu consegui. Eu sei o caminho. Eu construí aqui o caminho, eu mudei a chave. Mas aí eu posto esse antes e depois. Me ofereço para ajudar as pessoas. Como que eu vou conseguir mudar a cabeça das pessoas? Gente, se eu custei a conseguir mudar a minha, eu morria de medo. E aí, eu decidi criar a coragem para mudar, para fazer uma transição de carreira. Eu decidi fechar a minha empresa, dar baixa no CNPJ da minha escola. Olha, gente, não foi fácil. Foi desafiador. Foi um luto de 2 anos. 2 anos. Demiti funcionário. Eu amava fazer o que eu fazia. Eu era apaixonada. Não há nada que eu tenha feito na minha vida que eu não tenha feito pela mais profunda, sincera e pura paixão. Nada. Nunca fiz absolutamente nada na minha vida por dinheiro. Tudo foi por paixão. E o dinheiro foi a moeda de troca. Eu amava as empresas que eu assessorava. Eu amava as pessoas que eu atendia. Amava estar com as crianças, com os alunos, com os professores, indo no congressos, organizando congresso, mas eu tinha que tirar algo para colocar os meus atendimentos de coaching. Não dava para continuar com tudo, não cabia nem
se eu fizesse de madrugada. Nem que se eu trabalhasse de madrugada. Cabia mais nada. Então, eu tive que tomar a dura decisão de fechar a minha empresa. Estava no azul, estava fazendo dinheiro, tudo em dia. Fechei minha empresa. Doeu muito. E aí eu fui trabalhar a crença limitante de postar o meu antes e depois. Estão seguindo o raciocínio aí, né, gente? Gente, vocês não têm noção do quanto eu trabalhei o processo mental para postar aquele antes e depois. Porque não era só postar, era oferecer o processo de coaching para emagrecimento, era oferecer a solução para a pessoa, era oferecer o meu serviço, era oferecer a mágica dela mudar a mente. Esse que era o meu medo. Meu medo não era postar o antes e depois. Eu tinha um pouquinho de vergonha, porque a foto ficou extremamente diferente. Mas o meu medo era como eu vou mudar a cabeça das pessoas. Eu vou dar conta? Elas vão acreditar? Como que eu vou guiar essas pessoas? Meu medo era esse. Se não viesse ninguém, tá ótimo. Então vamos lá. Eu postei, gente. Postei lá no Facebook na época. Depois eu vou colocar aqui no feed a foto que eu postei. O meu primeiro antes e depois. Postei e coloquei. Processo de coaching para emagrecimento. 3 meses para mudar uma vida. Foi exatamente isso que eu postei. Gente, vocês não têm noção. A foto bombou. Porque muita gente já me conhecia. Bombou. E aí comecei a receber recado, mensagem. E aí, de cara, gente, o primeiro processo de coaching para emagrecimento que eu lancei veio uma advogada, uma psicóloga, empresárias, donas de casa, professoras e uma médica. Aí eu falei, pronto. E eu tinha muita crença limitante. A gente sempre tem, a gente continua trabalhando essas crenças. E eu gelei. Falei, uau. Lembra lá atrás que eu falei para você no início dessa live que eu tenho certeza que eu sou a melhor em tudo que eu me proponho fazer. E isso gera uma cobrança muito grande. Ser a melhor em tudo que eu me proponho fazer, gente, não necessariamente é ser a melhor na sua opinião ou na do outro. É eu me empenhar, é eu me esforçar, é eu ocupar a minha mente com aquilo o tempo todo. E aí eu falei, uau! Rezei muito, pedi a Deus para me dar a capacitação de fazer aquelas pessoas se permitirem a mudar a sua mente. Eu sabia como mudar, mas será que elas iam saber como eu? Como é que eu ia passar? Gente, nossa, eu lembro disso. Bom, e assim foi, e começamos o primeiro processo de coaching para emagrecimento. 3 meses para mudar uma vida. E aí, nesse primeiro processo de coaching, a psicóloga que entrou no meu programa para emagrecimento, ela me convidou para uma palestra de auto-hipnose. Eu pensei, gente, já fala sério, hipnose, esse negócio de hipnose. Quer saber? Eu vou. Adoro estudar, adoro conhecer coisa nova. Ela é muito gente boa. Tava fazendo o meu programa, eu falei, não, eu vou, né? Fui. Gente, quando eu vi o que era, eu falei, eu quero isso pra mim. Eu quero esse poder pra mim. Gente, eu vi uma mulher na minha frente,
sendo tratada, indo aos seus 3 anos de idade, ressignificando uma memória de trauma. Eu vi como funciona. Eu vi que não era teatro. Até então eu achava que hipnose era teatrinho, negócio de regressão. A gente para. Eu pensava isso. Eu só sabia de hipnose aquela coisa de filme. Aquilo é ficção, reloginho, sei lá, aquelas coisas de filme. Aqueles filminhos de Freud, bem tosquinho. Eu nunca tinha visto a hipnose do ponto de vista terapêutico, sério, científico, funcional. Quando eu vi aquilo no curso, pessoas de todos os lugares, dentistas, médicos, professores, eu falei, uau, eu quero isso para mim. Era só uma palestra. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazer a minha formação em hipnose clínica. Vou fazer um curso mais intenso de hipnose clínica, hipnose terapêutica, hipnose para mudança. E aí o que acontecia? Na sala que eu tinha montado para atendimento, que era só presencial, a amiga da amiga viu o resultado, a prima viu a transformação emocional, a forma de pensar que mudou da amiga, não só o corpo. A prima, a amiga viu a outra saindo da cama de uma depressão, mudando de emprego, fazendo mais dinheiro, largando esses pilantras, esses relacionamentos terríveis. Aí elas começaram a me procurar, só que elas eram de outra cidade. Aí eu comecei a fazer tudo pelo WhatsApp, no online pelo WhatsApp, no dedo mesmo, no WhatsApp. Gente, tinha noites que eu ficava até 11 horas respondendo, meia-noite no WhatsApp. E aí, a gente tinha os encontros presenciais. Só que no presencial, como o grupo estava junto no WhatsApp, isso foi o primeiro processo de coaching, como a gente já estava ali, choveu, não fui no presencial, não. Hoje não deu por isso. Eu estou fazendo com você no online. Às vezes eu ia para a sessão e não aparecia ninguém, porque eles já estavam fazendo no WhatsApp comigo. E aí, falei, gente, então vamos passar tudo pro WhatsApp. E aí eu comecei a atender pessoas de outras cidades, de outros países, porque foram indicação, porque viram alguém postando. E aí vieram de mulheres de todos os lados, a prima, a amiga, a filha que veio com a mãe. E eu continuei na minha evolução, realizando meus sonhos, mantendo meu peso. Comprei meu primeiro carro zero, do jeito que eu queria, top. Voltei a dirigir, viajei para São Paulo, realizei meu sonho de infância, visitar o Santuário de Aparecida do Norte. Comecei a praticar tudo que eu ensino para realizar meus sonhos, continuar na minha harmonia. E em fevereiro de 2020, eu estava viajando para a Europa. Tirei férias, decidi tirar férias em alto estilo, férias de verdade. Fomos eu e meus 2 filhos para a Europa. E durante essa viagem à Europa, é decretada a pandemia. Quando a pandemia foi decretada, eu estava na Europa, na Itália. Eu voltei para o Brasil na onda do apocalipse. Eu voltei dentro do apocalipse. Gente, as pessoas me discriminavam porque eu estava na Europa. Eu voltei para tudo que a vida acabou, literalmente. E aí eu comecei a perceber o boom que estava acontecendo na internet para depressão coletiva, piorando a ansiedade. E o fique em casa. E engorde, coma até o mundo acabar. E aquilo começou a me irritar, sabe? Eu chego de viagem, as pessoas literalmente correndo de mim. Tá aqui em casa até hoje as lembrancinhas que eu trouxe, gente. Tá aqui em casa. As pessoas correndo. Tô falando sério.
discriminando mesmo, coisa ridícula, porque já tinha mais de 15 dias que eu tinha chegado. Mas enfim, tá tudo bem, não é isso que eu quero focar, eu quero focar em outra coisa. Eu comecei a perceber na internet esse boom, sabe esse boom? Todo mundo reclamando que tá engordando, que piorou isso, que piorou aquilo, todo mundo adoecendo. Gente, a pandemia tava séria, tava matando, mas a cabeça das pessoas tava assim, que é aquilo? Que é aquilo? E aí, começou aquele boom de lives, vocês devem lembrar, começou aquele boom de lives, e eu já tinha tudo programado, eu vou chegar, vou lançar, emagrecer tal, etc. Só que eu cheguei e paralisei, como todo mundo. Não fui atender. Aí eu fiquei sem a minha empresa, sem meus atendimentos, sem meu trabalho nenhum. Só que olhando para trás, 2 anos antes, Deus estava me direcionando. Feche a sua empresa. Feche, porque eu tenho algo melhor para você. Imagine se eu tivesse com a empresa, com aquela confusão, aquele sobrepeso que eu estava quando chegou a pandemia. Vocês lembram como é que as empresas ficaram? Foi muita confusão. Exatamente 1 ano e pouco, 2 anos antes, eu dei baixa na minha empresa, antes da pandemia ser decretada. Então, eu comecei a observar na internet todo mundo se abandonando, trancando em casa e comendo para engordar, para adoecer. Tava um horror. Eu falei, gente, quer saber? Quer saber? Eu sempre fui contra a onda e não vai ser dessa vez que eu vou acompanhar a onda. Eu vou lançar o meu programa, sim. Quem quiser se inscrever, se inscreva. Quem não quiser, não se inscreva. E aí eu reabri a inscrição e passei tudo para o online. Mas ainda estava no WhatsApp só, gente. Só no WhatsApp. Quem aí, gente, fez o meu programa só no WhatsApp? Quem aí fez o meu programa só no WhatsApp? Quem tá aí que fez o meu programa só no WhatsApp, gente? Ângela, boa noite. Boa noite, querida. Uma pausa aqui, gente. Quero saber, tem alguém aí que fez o meu programa só no WhatsApp? Tem alguém aí, gente? Que fez o meu programa ainda tudo no WhatsApp? Deixa eu ver se tem. Luane tá aí maravilhosa. Gente, Luane. Gente, pausa aqui pro recreio, tá? Recreio. Luane de Deus. Luane, gente. Entrou no emagrecer 10 ou 11, Luane? 11, né? Enfim, 10 eu acho. A mãe dela tá vestindo a roupa dela, gente. Entrou ela e a mãe. A mãe tá vestindo a roupa da filha. Gente, ai, gente. Parabéns, viu, Luane? Dá um beijo na mames aí, viu? Luciana fez só no WhatsApp, não foi, Luciana? Tudo no WhatsApp. Gente. Então, meninas. Bom, aí eu abri inscrição. Não lembro qual emagrecer foi esse, foi 7, 9, acho que foi 7 ou 8. Entrou mãe e filha, entrou a Gilda. Quem aí conhece a Gilda, gente? A Gilda estava fazendo academia há 2 anos. A Gilda eliminou, gente, foi 30 e tantos quilos, 40 quilos. Foi 40, eu vou ver se eu resgato a foto dela e coloco aí pra vocês. Entrou Gilda, enfim. E eu pensando assim, gente, o que eu vou fazer? Eu não posso ir lá atender o pessoal, agora é só o WhatsApp. E aí passei tudo pro WhatsApp e mandamos ver. E aliado a isso, eu fiquei tão irritada com essa onda de internet, botando o povo todo gordo, todo estressado, todo depressão coletiva, que eu falei, bom, isso foi junho de 2020. Naquele ano, junho de 2020, é isso mesmo, gente? 2020.
1995. Isso mesmo. Junho de 2020, naquele ano, eu estava fazendo minhas bodas de prata. 25 anos de casada. Só para contrariar. Eu sempre fui do contra para evolução, né, gente? Eu falei, e vou além. Vou provar para essa galera aí que fica em casa é uma coisa. Se matar para engordar é outra coisa. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí, eu me propus publicamente no Instagram. Foi quando a gente estava passando tudo pro Instagram, né? O Instagram já estava tendo uma grande concentração de pessoas. Eu comecei a deixar um pouco o Facebook, porque realmente eu tenho que tirar alguma coisa, porque não vai caber. Eu não posso só colocar. Quem faz o meu programa sabe aplicar isso direitinho. Não dá para só ir colocando, porque você infarta se você fizer isso. Infarta, literalmente. E aí eu deixo um pouco o Facebook de lado. Quem me acompanha no Facebook há anos sabe que eu tive que deixar um pouco de lado e concentrar mais no Instagram. E eu deixo público o meu autodesafio de mostrar para as pessoas que elas poderiam sim ficar em casa, que elas poderiam sim ficar sem atividade física e poderiam sim emagrecer, porque emagrecimento vem daqui. E eu me propus a entrar no meu vestidinho, tubinho do civil de 1995. Gelei, gente, claro. Gelei. Mas eu entrei nele, postei, foi muito gratificante e foi muito bacana porque acabou virando um evento aquilo. A minha filha estava em casa na época, né, estudando online, e eu pedi a ela e ela concordou em tirar as fotos minha, do meu marido, exatamente no dia dos nossos 25 anos de casados, que foi em 2020, no pico do Fica em Casa. O que eu tô querendo dizer com isso? A construção do meu método, né, isso é partezinha dele, isso é um pequeno pedacinho dele, ela vem de toda essa superação. Ela vem lá de trás da morte dessa pessoa maravilhosa, em consequência de uma bariátrica. Lembrando, gente, que eu não tenho nada contra a bariátrica, não é isso, tá? Isso é um assunto seu, com seu médico. Eu não tenho que ser contra ou a favor, eu tenho que ser contra ou a favor para mim, no meu corpo. Mas sim, em consequência, sim, porque você tem que cuidar disso. Você tem que ter assistência, você tem que ter acompanhamento, você tem que cuidar do seu físico, do seu emocional, e tudo foi acelerando. E essa pessoa se foi. Então isso começou desde lá de trás. Teve o caso da pré-eclâmpsia, que hoje eu sou muito grata a ela, porque é o que me fez estar aqui muito mais forte. Tenho certeza, como todo ser humano, vão vir desafios aí pela minha vida, não sei quais são, não sei, mas eu tenho que estar me reforçando para enfrentá-los. Viver é isso. A vida não fica mais fácil, é você que precisa aprender a estar mais forte. Isso é fato. A vida não fica mais fácil, é você que aprende a estar mais forte para enfrentar os desafios. Bom, e foi aí então que eu decidi, no pico da pandemia, a fazer mais lives, a começar a acelerar, e comecei a fazer live todos os dias. Comecei a fazer os workshops, a semana disso, a semana daquilo outro. E foi aí que eu decidi que, em vez de parar por causa da pandemia, em vez de parar porque eu não estava fazendo dinheiro nenhum e porque eu tinha chegado com a conta enorme para pagar de uma viagem internacional, no meu cartão de crédito inclusive, foi aí que eu decidi que eu ia ajudar mais e mais pessoas. E depois eu via como é que ficava o lado financeiro, mas eu ia contribuir mais e mais. Fechei o meu consultório físico porque estava muito confuso. Uma semana eu podia ir, na outra semana não pode, fecha tudo. Aquilo começou a me irritar.
Você sabe que para você fazer dinheiro, você tem que ter uma frequência. E eu não estava conseguindo essa frequência, né? Uma hora dava, outra hora não dava. Tinha a questão da máscara, tinha a questão da distância, do passar álcool. Decidi fechar meu consultório físico e comecei a chamar as pessoas para as lives. E entrei no ritmo das lives. E acelerei as lives. Lembram disso, gente? Quem lembra aí que eu fazia lives para ajudar as pessoas com ansiedade, com depressão, isso lá, é tudo relacionado à pandemia. Tudo relacionado à pandemia. A ficar em casa sem engordar, efeito sanfona. Decidi fazer meu desafio do vestidinho do civil, fiz. Isso tudo foi em meados de junho de 2020. Falar nisso, gente, eu vou fazer esse desafio de novo, tá? Vou entrar nesse vestidinho de novo. Não tenho nem ideia se ele ainda me serve, tá, gente? Que eu não fico medindo todo dia, não. E tem um tempinho que eu não me peso. Mas vou fazer de novo. Querem, gente? Quem quer que eu faça esse desafio de novo? Digita quero aí. Vou lá ressuscitar, deve estar no baúzinho lá, meu vestidinho. Márcia era do 7, a Gilda foi antes, foi isso mesmo. Então, quando eu voltei da Europa e estava no boom aí do Fique em Casa, o apocalipse, eu devo ter abrido a inscrição para os 6, deve ter sido isso mesmo. Ângela, era o caos estabelecido. Gente, não tem lógica aquilo. Não tem lógica. O problema não era a pandemia, é a reação das pessoas com relação à pandemia, né? Bom, gente, então seguindo aqui, eu passei tudo pro online, tudo, meus atendimentos, tudo, e vieram mais e mais mulheres buscando a tão sonhada mudança do pensamento para controle emocional e emagrecimento. E eu continuei. Apesar da pandemia, apesar do medo, apesar da incerteza, apesar de eu não estar recebendo R$1 por isso, eu continuei. Eu continuei porque foi assim minha vida toda. Minha vida toda. Eu nunca desisto, eu nunca paro, eu nunca parei. Eu continuo porque foguete não tem. Completa aí pra mim, gente. Completa aí pra mim. Foguete não tem. Completa aí pra mim. Eu continuo, porque eu fui feita para o alto. Completa aí pra mim, gente. Eu fui feita para o alto. Fui feita para pandemia. Não fui feita para cancelamento. Não fui feita para ficar em casa. Não fui feita para o apocalipse. Não fui feita para o alto. E você também foi feita para o alto. Você também foi feita para o alto. Digita aí, gente, um foguetinho. Prega um foguetinho aí com as palavras eu creio. Se você acredita que você foi feita para o alto, para continuar, digita um foguete, digita eu creio. Eu creio. Continuar, gente. Aí eu comecei a buscar mais cursos. Por quê? Porque eu ficava lá, gente. Aqui, ó. Dia e noite. Postava texto. Postava. Gente, meu dedo doía. Quem fez só no WhatsApp sabe. 24 horas, literalmente aqui. 24 horas. Eu falei, gente, mas se eu vou ter pessoa de Lisboa, de aqui, dali, como é que eu vou fazer, gente? Como que eu vou fazer? E no WhatsApp, gente, tinha só um probleminha. A pessoa trocava de celular, ela perdia tudo.
Dava um tilt no WhatsApp, ela perdia tudo. Acabava os 3 meses, ela perdia tudo. Ela me pagava para 3 meses. Eu não tinha obrigação de ir além. Mas eu queria ir além. E aí eu comecei a buscar mais cursos. Comecei a pensar como eu poderia ir além. E aí, o último curso que eu comprei, gente, que foi final do ano passado, ele custou com desconto, correndo para fazer inscrição no cartão de crédito. Ele custou em torno de R$7.000. R$7.000. Eu não sei para você, mas para mim, eu não tenho R$7.000 assim não. Dividi o último curso que eu comprei para me ajudar a ajudar vocês. Eu não consigo nem imaginar quanto eu já gastei em cursos, especializações, livros, tecnologia. Eu acho que já foi mais de R$70.000, muito mais do que isso para estar aqui com vocês. Se for somar tudo, tá, gente? Mais de 70 mil. E eu fico triste quando eu vejo mulheres achando que não tem dinheiro para pagar um curso que vai mudar a vida dela. E aí, você vê que no final do ano, ela gastou muito mais com a unha, com o cílio, com botox, com não sei o que, com preenchimento, com mais isso, com mais aquilo, com a comida. Não é julgamento, não é crítica não, tá, gente? Porque eu também já gastei muito assim, já joguei meu dinheiro fora, me engordando, com álcool. Então é por isso, gente, que eu estou aqui todos os dias, gratuitamente, respondendo mensagens no privado, fazendo lives, respondendo os stories, trazendo pessoas para ajudar vocês. Porque eu sei que, assim como eu não tive ninguém lá atrás, talvez para me inspirar, não estou dizendo que, nossa, ninguém apareceu, não é isso, gente. Eu busquei. E assim como essa pessoa que faleceu, que eu amava de paixão, faleceu nova, da minha idade. Talvez se tivesse tido uma Janete Martins, sabe, para jogar aquela sementinha, talvez ela estaria aqui. Eu falo isso do meu coração, da minha alma. Isso não é estratégia de marketing, não, gente. Não é estratégia de marketing. Talvez se algum dos profissionais que eu tivesse ido, e não foram poucos. Ah, é tireoide. Janete vai lá. Ah, é reposição hormonal. Janete foi fazer. Não tô criticando, gente. Tá? Isso é com você e seu médico. Tudo que você imaginar eu fui fazer. Eu só não fiz cirurgia de emagrecimento. Mas talvez se um desses profissionais tivessem falado assim, olha, será que não está na hora de mudar isso aqui? Sabe, jogado uma sementinha. Talvez teria sido mais rápido, mais fácil, eu teria ajudado mais pessoas num tempo maior, mais cedo. Mas enfim, esses são talvez. E aí, meninas, eu fui contratar sites, tecnologia, passei todo o meu conhecimento para o online, para estar aqui com vocês o tempo todo, gravei vídeos, áudios de auto-hipnose, criei mais técnicas, adaptei tudo que eu aprendi nos cursos que eu aprendi, empacotei tudo que funcionou para mim, para as mulheres que eu vejo serem transformadas com as técnicas que eu ensino, que fizeram o meu método, fizeram. Essa palavrinha para mim ela tem um poder, fizeram. Não é só fazer inscrição não, tá, gente? Ah, se eu escrever no seu curso eu vou emagrecer? Se você se inscrever e fazer. E não tem nada difícil.
Então, eu fui colocando tudo no online, hoje está tudo numa plataforma. Tem sessões ao vivo, eu fico com vocês 1, 2, às vezes até 3 horas. Eu não me preocupo com o tempo. Eu montei essa sala, esse escritório, esse consultório aqui totalmente separado da área central da minha casa. Eu estou aqui mais pro fundo da casa, no meu cantinho, para eu ficar em paz. Não tem mais nada aqui. Nada. Totalmente separado da casa. Para não ter que me preocupar com hora. Então, quem já fez o meu programa, quem já fez alguma sessão comigo, sabe que eu não me preocupo com hora. Não me preocupo com tempo. Bom, eu tô muito feliz. Muito feliz. Quando eu estava preparando essa live, eu fiquei pensando assim, qual ponto falar? A gente chama isso de facetas, né? Nós somos como um diamante. Você é como um diamante. É uma analogia, um diamante lapidado que tem várias facetas. Então, essa é apenas um pedacinho de uma das faces, das facetas da Jeanette Martins. Lógico que a minha vida tem muito mais histórias, afinal são 54 anos de história. E uma história muito bem vivida, uma história com muita vida, muita superação, perrengue, aprendizado, contribuição, paixão, fé, superação, gratidão. Então, meninas, é isso. Resumindo, fechando aqui o pacote da nossa live. Falecimento de uma pessoa querida, um mundo de doença que eu não conseguia tratamento, porque elas estavam saindo do meu emocional, da minha sobrecarga, não achava respostas, remédios tarja preta para emagrecer, pré-eclâmpsia, eu sozinha num leito de hospital, completamente sozinha, eu, meu filho e Deus, completamente sozinha. Os profissionais que estavam ali nem sequer olá me deram. Tô julgando, tô criticando? Eu estou falando um fato. Um fato. Ouvindo aqueles bip da sala do bloco cirúrgico, e ali a minha ficha caiu. Eu tenho que mudar. Eu preciso aprender o caminho. Eu preciso achar a resposta. Porque fora de mim eu já busquei. E eu não encontrei. Ninguém me deu a resposta. Então ali o meu mundo realmente desabou. Não era culpa minha o que estava acontecendo com o meu filho no meu ventre, mas era responsabilidade minha. Então ali a minha mudança começou na marra, na raça, porque eu decidi isso. Depois veio o que eu faço com tudo que eu tenho. A minha escola, equipe, empresas, minha coluna no jornal. O que eu faço com isso tudo? Fui buscar ajuda. Fiz um processo de coaching. No final eu vi que não estava ali a minha felicidade. Não mais. Eu precisava de ter coragem para mudar, para fazer uma transição de carreira. Separo uma salinha para começar a atender. Comecei de graça, convidando as pessoas para conhecer essas técnicas maravilhosas. Muitas vezes faltavam. Passei a cobrar R$50. E aí, o resultado veio. Eu resolvi direcionar para o emagrecimento depois de ver o meu antes e depois. Tive coragem, botei na internet, foi um boom. No primeiro processo, no primeiro programa, vem um psicólogo que me convida para assistir uma palestra da auto-hipnose. Ali eu já tinha a capacitação do coaching, da programação neurolinguística. Fui por curiosidade. Quando eu vi do que se tratava, eu falei, uau, eu quero esse conhecimento para mim.
Aí veio a pandemia, viajei, decidi sair do WhatsApp, alongar, porque agora quem faz o programa vai estar comigo 3 meses, 16 sessões, sessão do balão, da mentalização do balão, e depois de 1 ano tem todo o acesso ilimitado. E também fiz uma apostila de mais de 250 páginas. 250 páginas. Gente, muito trabalho, mas estou muito feliz. Muito feliz. Perguntas, gente? Terminei aqui. Ângela, você está feliz porque está colhendo as flores das suas boas ações, como você tem ajudado tantas mulheres, como você transformou minha vida. Gente, dá licença que eu vou dar um print nisso aqui, tá muito lindo, peraí. Pronto. Eu dou print quando eu vejo mensagem linda. Gente, alguma pergunta? Quem tem pergunta? Luciana, Ângela tá aí, Poliana. Poliana quer fazer pergunta ao vivo, querida? Poliana só tava viajando, né, Poliana? Vi você viajando demais. Milane do Vale, não conhecia, te encontrei no Insta faz 2 dias. Milane, entra, senta, fica à vontade, olha o meu conteúdo. Amanhã, gente, às 3 horas, temos a live com a nutricionista, tá? 3 horas da tarde. E ela vai falar da síndrome metabólica e obesidade, tá? Quem mais? Tem alguém que tem pergunta aí, gente? Deixa eu ver aqui se tem pergunta. Não, não vi. Tem pergunta, comentário, continuar, eu creio, Carol, eu creio, Marcilene, live maravilhosa, buscai as coisas do alto. Amém, Marcilene, amém, querida. Bom, meninas, vou ficando por aqui, já passamos até bem do tempo, não é? E é isso, um beijo para vocês, espero sinceramente que amanhã vocês consigam participar da live às 3 horas, tá? Espero sinceramente que consigam. Se não conseguir, assistam no gravado, tá? Essa profissional vai estar aqui para vocês, para falar da síndrome metabólica, então eu não perderia a oportunidade, tá? Então participem, compartilhem, chamem mais pessoas, tá? A Márcia, quando te achei, prometi que seria a última tentativa para eu emagrecer, pois já tinha tentado de tudo e não conseguia. Gratidão enorme. Ai, meu Deus, vai ter que ter outro print. Não aguento. Peraí, print também, Márcia. Eu adoro. Gente, mandou mensagem linda, eu dou print. Não tem jeito. Carol, você é maravilhosa. Deus continue te abençoando. Obrigada, querida. A cada vez que assisto suas lives, me sinto cada vez mais de me transformar. Você tem me ajudado muito. Obrigada por fazer parte da minha vida. Marcilene, tamo juntas, querida. Tamo junto. Gente, hoje tem print demais, hein? Vou dar esse print aqui pra gente despedir, tá? Meninas, quem assistiu essa live, dá um print aí, posta uma palavra que descreve o que você aprendeu aqui hoje. O que eu tenho para falar para vocês é: você foi feita para o alto. Só continue. Só isso. Beijo grande, queridas. Fiquem com Deus. Até amanhã às 3 horas. Beleza?